today. Don't. E vamos lá, boa noite, meus caros amigos. Abrem comigo, senhor. Olá, Fala comigo, é um prazer estar olá, com. boa noite. Tudo Boa bem, noite, tá, professor? tá me ouvindo, meu gestor? Tô ouvindo bem, graças a Deus Oh, que aí. Tudo bem. beleza, que bom estar aqui contigo. Carlos, boa noite, Talaila, Marisa. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Deixa eu já chamar o pessoal daqui. Deixa eu fazer aqui só um instantinho, o pessoal já está entrando. Fala comigo. Deixa eu já só um instantinho aqui para a gente começar. Algumas pessoas me solicitaram para deixar no YouTube que vão assistir por lá. Ah, ok. Deixa eu só fazer uma introdução muito simples, muito rápida, e aí a gente já começa, Luiz. O pessoal tá Ok. chegando, é bom que o pessoal vai chegando, vai, vai aqui conosco trabalhar nessa noite, uma noite espetacular. Acho que vocês estão vendo aí meu slide e minha imagem, né, gestores? Estão vendo aí, né? Sim, estou vendo sim. Muito bom, é um prazer estar com todos vocês, meus caros alunos, amigos, gestores. Nós estamos dando início aqui na Universidade Anhanguera, no nosso curso de pós-graduação, nesse nosso módulo, uma das nossas aulas do módulo de Fundamentos e Aplicações da Inteligência Artificial focada na liderança. E aí, hoje nós vamos estar aqui batendo um papo com vocês nessa sala de mentoria, tanto eu como o professor Luiz, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês um pouco mais da história dele, do trabalho dele, e vocês vão ver como essa aula vai ser surreal. Parabéns por você estar se comprometendo em dedicar um tempo da sua vida para você ser uma pessoa melhor, para ser esse profissional exponencial. Na verdade, o que nós estamos proporcionando para você é uma mentoria exclusiva. Não é uma aula, não é um curso, é uma mentoria onde vocês vão poder tirar suas dúvidas sobre os temas, falar sobre gestão, bater um papo. E imagine só que nós estamos numa sala virtual, tá cada um distante, né? Eu estou aqui em São Paulo, na capital. Luiz está próximo do Do sul. Uruguai, né, Luiz? Não, próximo da Argentina, mais próximo da Próximo da Argentina. Argentina. Nem lembra da Argentina, gestor. Depois de ontem, É, 4-0, nem lembro. 4-1 pois é, né? Ficou meio complexo, é. Aí nós vamos apresentar algumas ferramentas, algumas soluções, ajudar você a ser uma pessoa cada vez mais exponencial, apresentando as novidades da inteligência artificial. Esse é o nosso objetivo. Aviso importante que está aqui na tela: participe do nosso treinamento desse encontro. Esses encontros serão frequentes. A cada módulo nós temos uma aula. Sempre vou estar convidando autoridades, professores. Hoje nós temos aqui a honra de estar recebendo o professor Luiz. Deixa eu só desligar aqui um dos nossos áudios. Se for possível, lembre-se, esse evento é feito para você, mas com você também. Por isso que é importante a sua participação. Se possível, ligar o vídeo, fica assim uma aula bem agradável. Quando a gente olha o ser humano compartilhando, conversando, fica muito legal. Mas sabemos que às vezes não dá para você ligar o vídeo, não dá para você ligar o áudio para você fazer a sua pergunta. Pode deixar aqui no chat que nós vamos estar trabalhando em cima delas. Essa aula vai ser gravada, vai ser disponibilizada no seu ambiente virtual de aprendizado no Cosmo. Você vai ter um canto lá no Cosmo que vai ter as aulas ao vivo, todas as nossas aulas ao vivo que você, por acaso, não conseguir participar, você vai poder estar assistindo. Lembre o seguinte, você que é aluno nosso da pós-graduação, não esqueça dos benefícios que você tem como aluno. Quais são esses benefícios? Além de você contar com toda
a biblioteca, uma das mais completas da universidade, onde você pode ler, acompanhar vários outros cursos que você tem direitos, cursos livres que a universidade fornece, você também tem direito à carteirinha do estudante, não esqueça disso, né? Pagando, acho que a taxa que você paga para a própria Uni, se eu não me falha a memória, esse ano está por volta de R$ 50, R$ 52. Você tem 50% em todos os espetáculos, filmes, também shows, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho a carteirinha, né? Eu paguei aí para a Fórmula 1, que era R$ 1.500, paguei R$ 750. Então, vale a pena vocês pedirem a declaração para vocês entrarem no site da Uni e fazer a sua carteirinha de estudante. E você já sabe, qualquer indicação, qualquer suporte, qualquer dúvida que você tiver, o nosso time operacional está aqui com vocês. Agora nós vamos dar início à nossa aula, né? Vamos dar início ao nossa aula ao vivo da pós-graduação na modalidade MBA Inteligência Artificial aplicada à gestão de pessoas. É uma honra estar com vocês e principalmente uma honra receber o nosso querido professor Luiz Lindner, que é uma das grandes autoridades quando se fala em liderança exponencial em uma era de inteligência artificial. Ele é formado, tem várias graduações, são mais de 150 especializações em vários países, consultor internacional e também atuante e um dos grandes pensadores da liderança. Luiz, Obrigado. é um Obrigado. prazer recebê-lo aqui conosco, é uma honra. Estamos aí prontos para ouvi-lo. Fala um pouquinho com a gente, gestor, por favor. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, na verdade, o senhor colocou a régua muito alta. Agora eu vou ter que dar um jeito de pedalar aqui para alcançar, né? Por favor. Mas nós estamos trabalhando muito hoje, justamente focado nisso, né? Na liderança exponencial, na transformação digital e agora na aceleração de negócios. E deixando claro para todos os alunos o que é exponencial. Exponencial é multiplicação, e multiplicação é possível quando o líder se alia à tecnologia para ter esses resultados. Então, na verdade, a ideia é justamente fazer com que este profissional cada vez mais se torne híbrido, que ele não seja mais dependente apenas da sua capacidade cognitiva, porque é isso que é interessante, né? Quando o líder hoje ele utiliza a tecnologia, ele se torna realmente alguém capaz de entregar 100 vezes mais resultados. Tem situações que eu tenho documentado aqui de pedidos e demandas que foram conseguidas 10 mil vezes mais rápido. Isso só é possível com a tecnologia. Eu hoje, há anos, eu formo profissionais até na área de coaching também, tenho um programa chamado Super Coach, e eu estava falando para alguns profissionais, olha, no analógico, por mais que nós usemos todas as nossas habilidades e recursos, no analógico, nós conseguimos produzir sentido e dar 5, 6, 7, 8, quem sabe 10 vezes o resultado. Agora, quando nós nos unimos à tecnologia, utilizamos a tecnologia, imagina um ser humano dar 100 vezes o resultado. Então, é isso que o líder precisa entender. Nessa era exponencial, a forma de pensar é diferente, o pensamento é diferente, a sintaxe da exponencialidade que vocês terão, se já não viram, terão acesso aí no MBA, na aula, na pós. Também isso, sem dúvida alguma, vai ser usado em mais de um lugar, né, professor? Esses conhecimentos, né? Então, tudo isso vocês vão entender. A maneira de pensar, a maneira de usar a tecnologia, todos os recursos que vão fazer com que você se torne líderes exponenciais, líderes capazes de se multiplicar, líderes capazes de valer por muitas pessoas em muitas áreas com o uso da tecnologia. Muito bom. Ô, Luiz, o que nós estamos vendo hoje, e o pessoal está sempre me perguntando o seguinte, como que eu posso, eu como líder, eu consigo acompanhar essa mudança tão radical da tecnologia, em especial aí a IA, né? Eu lembro que quando os bastidores das gravações, você que está assistindo com a gente, os bastidores das gravações, o Luiz chegava a entregar a aula, tipo na terça-feira, e ele falava assim: olha, quando era no outro dia que nós estávamos editando, ele falou: segura aí que teve uma mudança. Foi até naquela hora, naquela época do boom do DeepSync. De psique, de psique. Nossa, foi naquele bolo, ele falou: calma aí, calma aí, calma aí, espera um pouquinho que eu preciso fazer um negócio aqui. E aí, como eu posso me preparar para isso, eu como líder?
Aham. Bom, excelente pergunta. E na outra semana, só lembrando aquela situação, né? Na outra semana chegou o Quen da Alibaba, que também, na minha opinião, acho até melhor que o DeepSeek, mas não foi tão evidenciado. Agora, esse é a pergunta. Por quê? Porque, na verdade, o maior mico que todos os líderes estão cometendo nesse último tempo, praticamente todos os líderes e as pessoas que eu conheço, o maior mico é focar na tecnologia, no sentido assim, ah, tá, deixa eu ver qual tecnologia que eu vou estudar, o que eu vou aprender a fazer agentes. Acabou de chegar, as próprias Big Techs estão entregando os operadores que são agentes que você não precisa conectar peça, não precisa aprender a programar nem nada, você só pede e ele faz para você. Começando com o Operator, que ainda está um pouco caro da OpenAI, e tem outros agora que estão entregando a $20 e alguns até de graça. Então você já tem um agente sem precisar programar. O que eu quero dizer com isso? Só para vocês entenderem, ó. Por exemplo, vamos pensar só na questão do agente mesmo, só para vocês entenderem. Isso vale para tudo, tudo. Ano passado, existem pessoas que ganharam milhões, né? E eu conheço algumas, até tenho relacionamento razoavelmente próximo com alguma delas, ensinando as pessoas a criar agentes. O 2025 será o ano dos agentes. 2024 foi o boom da inteligência artificial, ela já vinha em 2023, mas 2024 ela chegou num nível cognitivo, um nível de capacidade de entrega de informações que extrapolou e foi o boom das IAs em 24. Em 25 será o ano dos agentes. Beleza. Aí muita gente, buscando aproveitar a oportunidade, ficou estudando IAs, IA que faz isso, IA que faz aquilo, como fazer agentes. Ó, agora, volto a dizer, as Big Techs chegaram e colocaram no ar agentes que você não precisa... Tornou totalmente obsoleto o curso, né, de engenharia de prompt, que eu também fiz, né? Tornou obsoleto o curso de criação de agentes, em muitas coisas, claro, com raríssimas exceções, mas é isso que vocês precisam entender. O maior mico que um líder comete é quando o líder decide estudar tecnologias, entendeu? Ah, tá, eu vou estudar agora, chegou isso aqui, vou me aprofundar e vou isso e vou aprender isso. É um mico. Por quê? O que o líder precisa se especializar é em resultados. O líder precisa se especializar em entender esse mundo novo, as forças que movem, em que direção nós estamos indo. O que significa a tecnologia nesse novo tempo e onde é que ela se aplica. Depois que você se especializa em entender as forças que movem esse novo tempo, quais são os valores também que regem a gestão, a inovação, a liderança, aí sim você foca no resultado e daí, logo na sequência, dentro dessa rota para obtenção dos resultados, dentro desse plano de ação, você Então, abre uma inteligência artificial. Oi? Só eu desliguei aqui o áudio. Ah, tá. Então, depois que você estabelece o objetivo, aí sim, você vai na própria inteligência artificial e pergunta o seguinte: olha, para que eu consiga fazer isso usando a tecnologia no menor tempo possível, o que é que tem hoje no mercado de melhor? Aí, naquele dia, ela vai te propor a melhor tecnologia para resolver aquele problema. Então, focar hoje em estudar, porque tem gente aí ganhando dinheiro na verdade, aprenda aqui 10 robozinhos, né? 10 agentes que fazem uma coisa, fazem outra, fazem lá, não sei o quê. Venha fazer um curso de engenharia de venha fazer um curso de aprender a usar, sei lá, N8N, Make, mas não sei o quê, entendeu? Zapier, etc e tal, e venha aprender. Olha, eu mesmo sou testemunha de ser o pioneiro no Brasil, só para o senhor ter uma ideia, professor. Eu sou o pioneiro no Brasil, isso foi há uns 3 anos atrás, eu fui o primeiro a pegar uma cópia minha e colocar no WhatsApp. Fui o primeiro a colocar uma cópia minha no WhatsApp que falava com a minha voz clonada. Não sei se o senhor chegou a testar uns 3 anos atrás. Eu fui um dos primeiros. O valor que nós conseguimamos entregar não era tão competitivo. Né? A assinatura mensal, por causa do custo de token, etc. e tal, não era competitivo. Logo na sequência começou a chegar um atrás do outro, com valores que simplesmente tornaram o nosso negócio não competitivo. Né? E assim por diante. Então, é isso que vocês precisam entender. A tecnologia está sendo disruptada a todo momento. Se vocês acompanharem os principais portais hoje de lançamento de inteligências artificiais, tem a melhor do dia. Olha, veja bem, chegou umas quantas IAs.
tem a melhor do dia, a melhor da semana, a melhor do mês, a melhor do ano. Quer dizer, vocês entenderam que todo santo dia uma IA disrupta a outra em diversos segmentos? Então, quando lançam alguma coisa muito inovadora, eu chego a comentar com os mentorados, né? Inclusive, deixa eu ver, a Marisa Souza, lá de Portugal, está aqui conosco. Deixa eu ver qual é outro mentorado meu que está aqui. Deixa eu ver se tem mais algum dos nossos aqui hoje. O Eu até pessoal estou está na dúvida de chegando. alguns nomes aqui que são semelhantes aos dos meus mentorados, não Aham, sei se são dos seus ou dos meus, mas não tem tá. problema. Olá, Marisa. A Marisa é portuguesa, está aqui acompanhando lá de Portugal, né? Agora deve estar o É, quê? bom Deve ser dia, boa 20, noite. 21, 22, 23, 24, ou seja, meia-noite. 23. É lá, é meia-noite, meia-noite em Portugal, né, Marisa? É verdade, sim. Tá bom, então. Seja bem-vindo. Gratidão pela sua presença, tá, Marisa? Obrigada. Fica à vontade. Então, é isso, todo santo dia. E quando lançam algo inovador, eu digo assim: olha, digamos até, eu digo assim, eu jogo com vocês que em 30 dias ou menos a concorrência percebe a oportunidade e vem atrás. Dito e feito. Uhum. Dito e feito, né? O operator chegou, o valor do operator do OpenAI não está acessível, entrou mais umas 10 empresas colocando uns de graça para testar, outros a $20 e fazem tudo. Se você diz, olha, faça tal coisa e deixa ele. Não, e o melhor, eles assumem o computador no seu lugar e trabalham no seu lugar. Então, só que, veja bem, professor, isso é só o começo. Isso é só o começo. Nós estamos na época, comparando com o telefone celular, né? Nós estamos na época do tijolão ainda. Acabou de chegar o tijolão. Imagina daqui para frente. Esse ano, nós entramos aí no final de 2022 numa era exponencial de multiplicação que a inteligência artificial faz com que a inteligência do ser humano virasse commodity e todo mundo tem acesso. Só que este ano de 2025, 5 anos antes do previsto, nós entraremos numa era que será, para mim, o meu entendimento, era super exponencial. A computação quântica está vindo a valores insignificantes, ou seja, você consegue já a NVIDIA colocando aí os primeiros computadores quânticos a $3.000, R$ 18.000, você tem um computador quântico na sua casa que é 1.000 vezes melhor que o que você compra no mercado hoje, né? A AGI vai chegar nos próximos dias, 5 anos antes do previsto. E provavelmente, sei lá, se no ano que vem, na pior das hipóteses, no ano subsequente, chega a ASI, que é a superinteligência mesmo. Ou seja, a AGI já faz tudo como se fosse você no computador. Usa desde das respostas superiores a qualquer PhD, mais a capacidade de operar o seu computador com os operators. E mais um monte de deep research, etc. e tal. Então ela faz tudo, passa em qualquer coisa, é muito melhor. E a SI, então, vocês imaginam, é incrivelmente superior ao ser humano. Então, vocês estão entendendo o que é essa era? De exponencial vai ser super exponencial em breve. E o líder precisa entender essas forças, o líder precisa entender esse movimento, o líder precisa entender como pensar nesse novo tempo e ganhar vantagem, né? Tornar ainda, manter os seus negócios, a sua liderança e os seus negócios relevantes. E o primeiro mico é esse, focar na tecnologia. Não, você tem que focar. Bom, falar uma coisa, ó. Steve Jobs, na década de 80, já falava: você precisa começar pela experiência do cliente antes de utilizar a tecnologia. Veja bem, olha que visionário era Steve Jobs. Na década de 80 ele já falava isso. Então, a primeira questão é a experiência do cliente, depois você desenha todas as ações para atender utilizando a tecnologia, né? E em cima disso, a partir daí que você desenha o organograma. Porque isso que a gente aprendeu na era mecanicista lá, mal e porcamente, serve em alguns casos ainda para chão de fábrica, aqueles modelos de organogramas tradicionais. Então, é isso que nós precisamos entender. O líder, ele precisa ser um exímio. Isso que eu vou falar aqui é ridiculamente óbvio há muito tempo, né? Mas agora se encaixa melhor as peças, né? O líder agora só será remunerado, as pessoas só serão remuneradas pela sua habilidade de resolver problemas. Então, o líder tem que ser um exímio resolvedor de problemas. Agora, nunca comece pela tecnologia, comece pela experiência do cliente, pela resolução desse problema da experiência do cliente, melhorando então essa experiência, gerando mais conveniência e comodidade, e só depois então eleja a tecnologia
Aí pede para IA a do dia, a melhor do dia que resolve aquele problema, a do dia. Né? Se você pedir daqui a 15, 20 dias, vai ser outra, tenha certeza. Muito bom, estou anotando aqui, estou aprendendo igual, ó, vou anotar aqui, ó, vou falar para vocês o resumo até agora. Primeiro, o líder tem que focar no resultado, e para isso ele tem que focar em resolver problemas, na experiência do cliente, né, o conceito de CS, né, aquele Customer Uhum. Success, não focar na ferramenta, né, porque às vezes a gente fica focando em ferramenta, vou aprender tudo sobre ChatGPT. Aí amanhã muda, não tem mais ChatGPT, aí você ficou um especialista em máquina de datilografia. Gostei da É, frase que tu falou assim, ó. Estamos vivendo na época do tijolão do celular, boa. E você sabe, Luiz, essa semana eu vi que já está sendo vendido robôs igual humanoides por US$ 16.000. E sim. A Hyundai lançou essa semana, ela comprou uma empresa por 1 bilhão. Essa empresa já vale mais de 20 bilhões. A Hyundai já está preparando, que eles falaram que os robôs hoje, os humanoides, vai ser o automóvel do futuro. Caraca, que sensacional isso, né? E- Eu não diria, a minha visão sobre isso é diferente. Na verdade, esse ano é o ano dos agentes, né? Que só que as Big Uhum. Techs entenderam também isso, e ano que vem é realmente dos robôs humanoides. Só que o que nós entendemos não é que elas vão ser o novo veículo, mas os novos iPhone, entendeu? Os Boa. novos objetos de desejo, porque você vai ter isso em casa para ajudar você, vai ajudar a fazer as compras, né? E esse, só para você ter uma ideia, esse humanoide de US$ 16.000, eu tenho também representação dele, tá? Então, se alguém Top. precisar, eu tenho. Esse da Boa. Unitree. É, eu Boa. tenho. Esse daí que já faz assim, você configura ele para fazer a comida em casa, é um chefe de cozinha, é esse daí? Como? Exatamente. Eles, não, e o mais Nossa, que interessante, ó, as top, fábricas já estão gente. utilizando. A da BMW praticamente é só os robôs que estão trabalhando lá, humanoides, e mais os robôs que montam os carros, e mais aqueles que, em vez de seres humanos, de um lado para o outro. Só que quais as implicações disso? As implicações é que nós precisamos entender que nós estamos entrando justamente nessa era exponencial, já é uma era de abundância. A tecnologia está resolvendo muitos problemas e vai. Isso é um movimento importante para o líder. Porque a abundância gera acesso e acesso baixa custo. Então, existem muitas pessoas, às vezes, indo na direção errada. É claro que eu também entendo a questão do high ticket, mas até o high ticket, em muitas situações, até as coisas que têm maior percepção de valor agregado, elas também vão ter que se adaptar um pouco, dependendo, claro, tem, cada caso é um caso, mas dependendo do nicho, tem muitas coisas que dependem, né, de uma série de variáveis. Mas é isso que nós precisamos entender. No modelo de gestão, jamais nós, como gestores, iríamos orientar alguém a baixar o custo da sua mercadoria. Por quê? Porque isso significa, né? Nós temos que aumentar a venda, melhorar a gestão, mas não Uhum. baixar custo. Entretanto, na gestão exponencial de negócios, essa variável é ponderada, mas ela não significa que ao você baixar custos, você vai baixar os lucros. Entendeu? Ou significa que a tecnologia ela vai baixar os seus custos se você souber utilizar, souber gestão exponencial, souber como resolver problemas usando a tecnologia, você vai. Isso que é interessante, né? O líder, quando ele faz a transformação digital, ele vai aumentar a produtividade, melhorar a experiência do cliente, aumentar o faturamento e baixar os custos. Então, não significa necessariamente, quando a gente fala em talvez baixar custos, pensando no modelo de gestão antigo, não, é uma heresia. No modelo de gestão antigo, tem que ser pensado com muita cautela, porque senão você termina de acabar com o teu ponto de equilíbrio. Agora, no novo modelo de gestão, nós estamos falando em usar a tecnologia para entregar muito melhor, com mais qualidade, com mais comodidade, conveniência, e além disso, com preço mais acessível, fazendo com que você realmente não seja disruptado por uma outra empresa que oferece isso já com o uso da tecnologia. Então, é isso que nós temos que entender. Na nova gestão exponencial de negócios, existem algumas variáveis diferentes do modelo de gestão passado. Então, necessariamente, fazer a transformação digital pode sim fazer com que você baixe os custos do teu produto, né? Baixe os custos operacionais e fature mais do que antes, entendeu? Uhum. Muito bom. Luiz, vamos lá. Eu vou até provocar a galera aqui para o pessoal colocar quais são as principais atividades que eles realizam diariamente e como Excelente. a IA consegue ajudá-lo agora, no dia a dia, amanhã.
Quer ver? Eu vou falar sobre a área de vendas, que eu sei que você já atuou na área de vendas há bastante tempo. E eu até pedi isso para um gestor essa semana, para ele falar o seguinte: ó, me fala o que você faz durante o dia. Aí ele escreveu o seguinte: falou assim, ó, eu quando chego lá na minha empresa, eu faço a reunião de vendas. Nessa reunião de vendas, eu dou uma motivação na equipe e depois já estabeleço qual que é a meta do dia. Aí, a partir de então, ele falou que ele senta na mesa dele e vai fazer o relatório. Aí, esse relatório, ele faz o de previsão, ele faz também quantos orçamentos estão abertos, verifica qual que é a taxa de conversão de cada um dos seus colaboradores, dos seus vendedores. Feito isso, ele encaminha para cada um, conversa com cada um para fazer um feedback ali, sabendo quais são os orçamentos que estão abertos, quais são os orçamentos ali que estão prontos para fechar, o que precisa fazer. Ele faz esse acompanhamento do vendedor. Depois ele falou para mim o seguinte: aí, Isaac, eu fico no pé do pessoal para fazer a produtividade, fazer as suas ligações, agendar visitas, enviar os e-mails, mandar o WhatsApp. Ele falou assim, e fico no dia inteiro nessa pegada. Você, com toda a sua experiência, com essa visão futurista, com, como um líder da área de vendas, um gestor dessa área comercial, ele pode aí usar a inteligência artificial. Ah, e lembrando o seguinte, você que está assistindo, por favor, Eu faça a faço mesma coisa, perguntas, né? descreva agora a área que você trabalha. Se você também é líder em outras áreas, quais são as 5 principais atividades para a gente provocar o Luiz, que vai sair pérolas excelentes. Vamos lá, Luiz, me ajuda, por favor, fala comigo. Não, eu gosto disso, né? A provocação é que faz a gente. A grande vantagem de vocês me provocarem, me confrontarem, para mim é muito bom, porque cada vez que vocês fazem isso, eu faço novas conexões no meu cérebro e fico mais inteligente. Isso é bom Boa! para todos nós, né? Então, inteligere vem do latim, né? Que é também uma das conotações da inteligere é fazer ligações. Essas ligações são feitas quando nós resolvemos problemas. Agora, assim, ó. Eu não sei se vocês viram um vídeo muito engraçado do Valdez Ludwig, que ele fala sobre o capataz. Já viram? Posso depois mandar para o senhor, Isso, professor. Posso manda para a mandar gente o colocar capataz. aqui. Esse tipo de tarefa aí que ele está fazendo, ele não é gestor, não é gerente, ele é um capataz. Pelo menos na nova era agora, ele é um capataz. Entendeu? Para Boa. começar, é o seguinte: 80% das tarefas dele, a reunião de bom dia, excelente, relacionamento, trabalhar, motivar, beleza, excelente, liderança, é ótimo, né? Agora, fazer tudo na mão, esses relatórios, isso aí é totalmente contraprodutivo. 80% das tarefas dele são totalmente repetitivas e passíveis de serem automatizadas. Esses relatórios podem ser todos automáticos. Aliás, né, vocês sabem de onde é que veio a palavra informática? É uma Boa. conotação, veio a partir da informação automática. Informação automática. Informática. Entendeu? Então, para isso você tem a tecnologia podendo gerar todos esses relatórios e ele liberando esse. Porque olha só que interessante. O fato de nós automatizarmos 80% das tarefas dele que são repetidas, né, e que são passíveis de serem colocadas dentro de uma inteligência artificial, de diversas ferramentas ali para ter esse business intelligence, esses relatórios em Uhum. tempo real, sem ter que fazer esses relatórios automaticamente serem alimentados, né, o fato de fazer isso não significa que ele vai ser mais produtivo, entendeu? Porque se a pessoa não sabe o que fazer com os 80% do tempo que resta, ela pode voltar a fazer o que eles fazem, circunstancial, né? Ficarem no circunstancial, algo que não prospera, que não avança. Então, qual que é a sacada para a exponencialidade? Primeiro, utilizar a tecnologia para automatizar tudo isso aí, fora o relacionamento, né? Outras coisas que são normalmente automatizáveis. O que eu faço aqui, gerente? Isso aqui, e nessa situação, e pá daqui, sabe? Essas coisas todas e me lembra como é que é aquele produto. Manual de procedimentos de produtos, eu coloco hoje num chat aqui, no WhatsApp, e nem eu preciso responder automaticamente. Cada vez que o cara pergunta para mim, a própria IA responde, como se fosse eu, né? E assim por diante. Tem 80% das tarefas dessa profissão, dessa função, são repetitivas, fora relacionamento. Só que, ok. Aí liberou 80% do tempo. Se ele não entender o que fazer com esse tempo, se ele não entender as forças e o objetivo de liberar esse tempo para se tornar exponencial, talvez ele não se torne exponencial.
Por quê? Porque ele vai investir tempo em coisas que não levam onde ele quer. Esses 80% do tempo liberado tem que ser investido em novos negócios, relacionamento com clientes, visão estratégica, abertura de novas possibilidades de negócio. Esse tempo tem que ser investido exatamente aonde vai fazer com que ele multiplique resultados. Entendeu? O papel dele ali, para mim, é um capataz. Um capataz. Fora aquela hora em que ele faz a reunião de líderes lá, onde ele motiva, onde ele, né? Fora isso, nada, não tem nada a ver mais com. É totalmente contraprodutivo. Ele vai ser substituído em breve dessa forma, a menos que ele aprenda a usar a tecnologia. Boa. Ou alguém que usa a IA vai substituí-lo, né? Sim, Até porque foi uma o frase outro que vai eu falei. entregar muito mais mesmo. Tá? E além disso, outra coisa. Além disso, ele pode utilizar a tecnologia. Cada caso é um caso, professor Isaac. Eu não vou generalizar, mas eu vou dar uma ideia. Eu não sei qual a área de atuação dessa pessoa, mas eu vou falar uma coisa. Ó. A inteligência artificial, depende da área de atuação, pode fazer muitas coisas, desde prospectar, qualificar a venda para que ele entre apenas como closer, como alguém que fecha. Né? Uhum, Nós podemos utilizar até o que Aaron Ross ensina sobre receita previsível, uhum. utilizando a tecnologia e entrar só na hora dele fechar. Então, a inteligência artificial pode fazer muitas coisas. Agora, claro, depende do que nós estamos falando. Nós estamos falando do quê? Né? Se for um segmento de venda de automóveis, ali é um pouquinho mais complicado. Se bem que em alguns lugares do mundo já tem alguns robôs demonstrando o carro aí, sabe? Uhum. Mas depende do que é um representante que visita agricultores. Não, tudo depende. Agora, em alguns casos, sim. Em alguns casos, é possível utilizar a inteligência artificial para qualificar o cliente, para abrir negócios, para prospectar, abrir negócios, qualificar, e ele entra só realmente como alguém que fecha, como closer, né? Verdade. Se você fosse o dono dessa empresa e visse o seu gerente Eu não aqui, sei de qual é. qual que você. O segmento é importante, professor. Por alto, o segmento é importante, porque cada segmento é um, né? Ah, não, sim. Depende do segmento. Esse segmento que ele me contou foi no mercado de brindes. Ele é uma empresa que faz brindes para outras empresas. Ele tem uma Ah, equipe lá de entendi. 8 pessoas, recebe muita Aham, cotação, são brindes corporativos. ok. Se você fosse o dono, assumisse ali a empresa, que direção você daria para ele? Porque às vezes o líder hoje, ele tá tão ali preso no processo, no dia a dia, que ele não consegue levantar a cabeça para respirar. Aí ele sabe o que acontece, Luiz? Isso daí, ó, legal, ó. Eu fui fazer uma convenção de vendas agora, numa grande companhia, tinha 140 vendedores. Aí eu perguntei o seguinte: quem já está usando a inteligência artificial? Desses daí, 25 levantaram a mão, falaram que estavam utilizando a inteligência artificial. Aí eu separei esses 25 e a partir de então eu perguntei para eles: mas o que vocês utilizam? A maioria, assim, ó, disparado, falou o seguinte: que usam para fazer a correção de e-mails, ou quando o cliente manda alguma coisa, ele joga lá para corrigir. E outra coisa que eles comentaram que fazem bastante é para produzir conteúdo, para ter alguma coisa de um conteúdo. Exemplo, eu pego uma coisa muito técnica, jogo no chat GPT e falo para ele: olha, me transforme isso num linguajar fácil para eu poder explicar para o cliente. Ou seja, não Claro. utilizam a inteligência. Significante o uso, é. É. Se você então É fosse só o o básico, né? gestor dessa companhia e que nós usamos esse exemplo aqui, que você daria de como plano de ação para ele? O que ele poderia fazer? Olha, todos esses pedidos de cotação, eles podem ser totalmente automatizados. Boa. É possível que você integre isso em um software de gestão. Hoje em dia, até de graça, o Uhum. Sebrae e outras instituições estão fornecendo software de gestão e é possível customizar conectado com a IA. Ela recebe, ela se relaciona, faz as perguntas, joga lá para dentro, tem a cotação. Basta ele alimentar com os dados do custo da matéria-prima ou do fornecedor, né? Porque às vezes eles só compram pronto e só fazem colocam a logomarca, colocam um dizer, né? Isso, isso. Então, na verdade, assim, ó, praticamente a única coisa que não talvez fosse uma abertura de cliente, né? Que às vezes ainda, dependendo da situação, dependendo do brinde, tudo depende. Depende do que vai funcionar melhor, mas para brindes, tá? Pode ser que talvez a abertura de clientes. No máximo, fazer o primeiro contato, criar essa conexão e depois automaticamente a própria tecnologia estaria entrando em contato, oferecendo, falando o que tem de novidade, recebendo as cotações automaticamente e gerando esses relatórios, essas propostas. Tudo isso pode ser automatizado, tá? Eu sei que tem muita gente que pensa assim, não, o negócio é o seguinte, o que vale é o olho no olho.
olha, o mundo está mudando, sabe? Eu vou falar uma coisa. Tem muitos gestores que eu conheço, muitos administradores, muitos CEOs aí, que para você obter 5 minutos do tempo dele, né? Então, será realmente, ou de alguém que cuida do departamento, será realmente que precisa sentar lá na frente, começar falando de futebol, falando não sei mais do que para criar, tipo aquele vendedor bem antigão, né? Que Uhum. cria uma conversa lá e puxa um papo, fica meia hora lá e pá daqui, pá de lá, para depois puxar o assunto da venda. É mais assim. Entenderam? Não é mais assim. Tudo depende, sabe, professor? É tudo com muito, digamos assim, ó, a empresa de brindes. Eu automatizaria tudo que eu pudesse, mas depende de onde é que ela está localizada. Depende do contexto. O senhor entendeu? Então, mesmo que fosse uma empresa de brindes, eu sei o que fazer, mas tudo depende de onde é que ele está localizado, o contexto, a cultura local. Tem que prezar alguns fatores, mas realmente tem que contrabalançar. Se possível, se tiver, por exemplo, em São Paulo, né? Se tiver numa grande capital, as pessoas já estão mais abertas. Isso pode ser feito de maneira muito mais profissional com a tecnologia. Agora depende, lá no interior, naqueles clientinhos ali que tem que chegar lá primeiro. Vamos gradativamente ir automatizando, gradativamente migrando. Vamos, né? Não vamos perder a atenção ao cliente do humano. O senhor entendeu? Mesmo no próprio segmento que o senhor me falou, tem muitas variáveis. É Isso. por isso que nós temos que prezar elas. Agora, não dá para ser totalmente, né, óbvio. Ah, não, é óbvio, só faz isso. Não, tem algumas variáveis. Agora, por exemplo, eu vou contar um case agora recentemente, para vocês pensarem. Tá? Teve uma empresa no segmento de vendas online que tinha 10 vendedores, substituiu por uma IA, 10 vendedores. Eu não sei quanto eles ganhavam, mas vamos supor que entre as vendas e mais a folha de pagamento deles, né, vamos supor que o valor dava aí alguma coisa em torno de, Cinco vamos mil, colocar 5 aí, mil. Vamos colocar 5 tá, mil 5 para ser mil vezes redondo. 20 dá R$ 100.000, né? Você percebeu? R$ 100.000. O cara substituiu esses 10 vendedores por uma inteligência artificial e as vendas aumentaram ainda, não baixaram. Então, nós temos que pensar sobre isso, entendeu? Nós temos que pensar. Ah, isso vai valer para todos? Não vai, Uhum. entendeu? Depende do segmento, depende da cultura, depende, né? É melhor eu instalar uma inteligência artificial que resolve todos os problemas e eu perder o cliente porque o cliente não quer que vá lá e faça questão, sabe? Então, tudo depende, mas a tendência é que a tecnologia assuma todas essas tarefas repetidas e desonere o tempo do gestor e do vendedor para a abertura de novos clientes. Uhum. Eu faria nessa linha, só Algum volto a dizer, momento. tem fatores Ah, então foi culturais. até bom que você comentou que eu vi que alguns processos dele ele já conseguiu automatizar. Antigamente ele tinha lá 4 pessoas fazendo a criação, que era aquela amostra virtual, uma pessoa que Aham, pegava, entrava no CorelDRAW, no Photoshop, pegava o baita trabalho, logotipo, né? adaptava, exatamente. Hoje ele falou assim, ó, eu uso, ele falou, até falou, Isaac, eu uso o Canva aqui, ó, e eu só pego o logo, já arrasto, ele já automaticamente ele já se encaixa, ele já É. fica legal. Tu Tem falou outras do IAs assunto. também que fazem tudo isso. Você É, pega é e só arrasta verdade, ali eu na hora, vi é isso segundos para daí. fazer. Boa. É. Depois eu precisava até passar para os alunos o nome dessa IA que eu vi. Que Aham. você, ele cria o logotipo, depois ele joga esse Arrasta logo em tudo que é minutos. material. Eu lembro, Luiz, quando eu estava na faculdade, que eu fiz publicidade e propaganda, eu participei junto com um professor da identidade visual de uma grande indústria. E na época, a indústria pagou o que vale hoje a quase R$ 100.000 para criar É, uma eu sei. identidade visual, porque era caríssimo. E Hoje outros pagavam milhões, né? E outros pagavam milhões, é, né? Eu sei. hoje se consegue fazer isso com um custo menor. Tu entrou num assunto bem importante, que é a questão de redução de pessoas, que é um dos grandes custos da companhia. O primeiro custo de uma É. companhia é o salário, o segundo custo é a questão do plano de saúde, é o segundo custo das empresas. E aí o Carlos, um dos nossos alunos, perguntou o seguinte: olha só que impactante. Eu tenho um time de 9 pessoas que fazem análise dos requisitos dos clientes. Nós recebemos e-mails, depois nós fazemos uma seleção da melhor solução, e, claro, melhor solução para os equipamentos, e depois de fazer os custos através de uma planilha no Excel com toda a base de custo. Então, você viu que ele já tem é uma venda técnica que pega o que o cliente, que o cliente trabalha, faz a planilha ali do Excel para ver qual que é a melhor solução, e aí ele pergunta: como eu posso digitalizar e reduzir o meu time, visto que todos são engenheiros?
Forte. Olha, na verdade, eu não diria para o Carlos reduzir o time dele, eu diria para o Carlos desonerar deles as tarefas que podem ser assumidas pela inteligência artificial, pela automação, né? Eu não diria para reduzir. O Carlos quer baixar faturamento ou manter, ou que ele quer aumentar o faturamento? Se ele quer aumentar o faturamento, eu volto a dizer, eu estou falando genericamente, eu precisaria, numa situação, sempre nós precisamos entender a empresa, o contexto, o mercado, né? Existe uma série de variáveis, mas a grosso modo, não diria para substituir ninguém, eu diria para tirar deles as tarefas que a tecnologia pode assumir. E, consequentemente, liberar o tempo deles para mais demanda, mais projetos, mais negócios, para expansão. Eu não diria para reduzir. Né? O ser humano ele tem um papel ainda muito importante em muitas áreas. Mas existem realmente dessas coisas que ele falou, praticamente utilizando não só a IA, mas diversas outras plataformas de automação e até de gestão disso, você pode automatizar tudo isso. Você sabe que ele até falou do Excel, e esses dias eu conversando com o CEO, ele até fez uma pergunta, eu falei assim para ele, olha, eu acredito que não. Ele falou assim, porque o Excel é um negócio monstro, né, um dos produtos melhores que tem da Microsoft. Tu acha que um dia nós vamos acabar com o Excel? A IA engole o Olha, Excel? e, por exemplo, assim, ó, eu diria que depende, não seria acabar com o Excel. Porque o Excel também tem inteligência artificial agora, e Sim. até qualquer uma das IAs que você pedir para ela criar uma fórmula para você jogar no Excel, ela também cria, entendeu? Eu não diria, Uhum. talvez, num primeiro momento, acabar com o Excel. Agora, o que eu diria é assim, ó, como o Excel tem milhões de possibilidades de você usar nas mais diversas situações, vamos pegar a situação dele especificamente e vamos ver como é que é possível automatizar. Eu não diria acabar com o Excel. Eu acredito que em algum momento as coisas vão ficar tão conectadas e tão automáticas que muitas coisas se tornarão obsoletas. Mas nesse exato momento eu não falaria em acabar com o Excel, eu falaria em entender todas as tarefas e ver o que é possível automatizar. É isso que a transformação digital ela é algo imprescindível para que você se mantenha relevante no mercado competitivo, mas ela também não é uma coisa 880, sabe? Ela é Uhum. uma transição. Então, nesse exato momento, não falaria em eliminar ninguém nem acabar nada, eu falaria em torná-los exponenciais, Boa, criando uma usando a trilha de tecnologia. desenvolvimento para eles, né? Porque É. você pode aproveitar, porque me preocupa muito quando ele fala sobre que são engenheiros, ou seja, é um time sênior, não são Uhum. júnior. E hoje achar colaboradores sênior não é fácil no mercado, né? Exato, Eu acho que exato. esse daí é um grande segredo. Primeiro, mapear todos os processos, tudo que eles fazem. A partir de então, a gente tentar terceirizar, né? Usar uma IA para ser assistente deles, para melhorar, Isso, economizar tempo, né? E é claro, o isso. profissional, igual a equipe deles, sobrando tempo, eles vão fazer se trabalhar direitinho. Porque teve uma coisa que você falou numa das aulas que eu gostei muito, e você começou a falar no início, que se eu economizo 80% do meu tempo, se eu também não tiver uma preparação, o que que seria, Luiz? Uma preparação mental, uma Não, é assim, preparação ó, vamos lá. profissional? 80% do tempo nós citamos numa tarefa de gestor de vendas, por exemplo, ou gerente. Oitenta Isso. por cento das tarefas deles são repetidas. Digo porque eu sei, eu trabalho com esse povo, tá? É claro, dependendo do segmento, professor, pode variar. Gerente de vendas, gerente administrativo, tudo mais, tem muitos tipos de negócios diferentes, pode haver variações. Mas, a grosso modo, por alto, 80% são repetidos. Então, se eu automatizo todos esses processos repetidos, liberando o tempo dele, se ele não entender o que é o pensamento exponencial, se ele não entender como utilizar esses 80% do tempo liberado em coisas que realmente vão multiplicar faturamento, resultados, né, digamos, em ver novas, obter insights que darão visão de novas oportunidades em cenários prospectivos. Quer dizer, se ele não utilizar esse novo tempo para multiplicar dinheiro, o resultado praticamente vai ser muito pouco diferente do que ele tem, ou pouca coisa acima, né? Porque é isso que acontece.
quando você libera tempo de um gestor, se ele não entendeu as forças, se ele não entende o que é o pensamento exponencial, se ele não sabe investir esse tempo no lugar certo, ele nunca vai ser exponencial. Ou seja, a tecnologia pode fazer dele exponencial. Ela pode automatizar um monte de coisa, mas exponencial é multiplicação. O que que eu quero? Eu quero pegar, então, o tempo que eu liberei e eu vou investir em novos negócios, planejamento em cenários prospectivos, né? Investir em previsões estratégicas, investir em abertura de novos negócios, novos clientes, eu vou buscar oportunidades de crescimento, eu vou sair do operacional, porque esse é o grande erro. Praticamente todos os empresários que a gente conhece, quase todos, só alguns que já estão no outro nível, né? Quase todos estão sempre no operacional. Correm de um lado para o outro que nem barata tonta. Passa o dia inteiro apagando incêndio, secando o chão em vez de arrumar a torneira. Por quê? Porque não tem planejamento estratégico, não tem plano de ação, não tem visão. O que eles têm na verdade, eles são empreendedores, são empresários, mas na verdade eles têm um emprego, certo? Eles têm um emprego, porque eles passam o dia inteiro com a mão na massa. Eles passam o dia inteiro correndo de um lado para o outro. Então, nós queremos fazer com que eles se tornem proprietários de um negócio, gestores de um negócio, que eles sejam alguém que são, né, se livrem desse caminho aí que vai fazer com que no horizonte as disrupções aconteçam e ele não tem a menor ideia de como isso vai impactar o negócio. E isso é tão sério, professor. O senhor para pensar, ó, 90 e poucos por cento das empresas no Brasil não tem planejamento estratégico. Então é esse tipo de gente, se bico, se trombo, se estranham, porque cada um dá uma ideia, uma direção diferente, porque não tem um norteador, não tem mensuração de resultados, não tem indicador de desempenho, não tem nada. Geralmente o empreendedor é aquela pessoa que passa lá trabalhando tanto quanto, às vezes até mais que um colaborador, né? Não estou dizendo que às vezes no início do negócio, para quem está começando, não pode ser assim. O que eu estou dizendo é que a ideia é que você utilize a tecnologia, que você delegue, que você não, né, não seja alguém que passa ali em função do negócio e não tem tempo de cuidar da vida, da saúde, tem problemas, né, de estresse, sobrecarga, não consegue tirar umas férias. E o pior, ainda diz assim, cara, se eu sair do meu negócio já era, não posso nunca sair daqui. Se eu sair do meu negócio, ele implode, não anda sem mim. Única e exclusivamente porque ele é um centralizador. Professor, sabe a diferença de líderes extraordinários para líderes? Desculpa o adjetivo, mas é verdade. O adjetivo foi dado pelo expert liderança do mundo chamado John Maxwell, né? John Maxwell, expert liderança. John Maxwell diz a diferença de líderes extraordinários para líderes medíocres é porque líderes extraordinários lideram líderes. Eu diria, agora parafraseando a era exponencial, que líderes extraordinários lideram líderes e usam a tecnologia para se multiplicarem. Eles não lideram liderados. Então, a maior parte dos negócios, eles centralizam, tudo tem que passar por eles, tudo tem que pedir, tudo tem que perguntar, né? Eles não conseguem estabelecer diretrizes claras para que os liderados também assumam responsabilidade com indicadores de desempenho, com o feedback correto, sabe? Então, eles não têm tempo de ver o tsunami chegando, não tem tempo. E olha, professor, é um tsunami. O que está vindo por aí disruptando. Agora, só citar um case interessante que eu comentei a semana passada, um case muito antigo, já que a gente já conhece, né? Mas isso faz sentido para nós trazermos aqui em relação a todas as outras coisas que estão acontecendo no mercado. É o case da Starbucks. Quando a Starbucks percebeu, ou seja, vamos voltar um pouco, percebeu o que estava acontecendo, já era tarde, mas vamos voltar um pouquinho. Quando chegou a nuvem, a computação na nuvem, né? A nuvem como um lugar onde você podia fazer a computação, ter arquivos e tudo mais. Em algum momento passou pela cabeça do pessoal da Starbucks que o negócio deles já era? Não. Olha só que interessante, a história nos mostra que os criadores da Netflix foram oferecer uma inovação para a Starbucks, né? Não, desculpa, é Starbucks? Eu tô confundindo? Não, Starbucks é de café, né? Me perdoe. Não, eu sei, aquela você está falando Não, desculpa. Não é café, eu troquei. Puxa, me deu branco Eu aqui. lembro qual que Não é é, Starbucks. Starbucks é que café, até perdão. foi comprada aqui pela Americanas, É que é parecido, no Brasil, Aí, gente, Desculpa. me ajuda aí, qual que é? Deixa eu Me deu um consultar branco, não é aqui. Starbucks. Me deu um É branco. aquela de locadora. 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 Blockbuster. Blockbuster, perdão. Blockbuster, valeu, É gestor. parecido, me perdoe. Parecido. É Blockbuster. parecido, Boa, me deu obrigado, valeu. confundi aqui. Então, olha só. Quando a Blockbuster
né? Surgiu a computação na nuvem, ela já era e ela não tinha a menor ideia. Obrigado mais uma vez pela ajuda aí. E ela não entendeu o que aconteceu no horizonte, ela não entendeu a disrupção. E, na época, o pessoal da Netflix ofereceu uma ideia inovadora, aproveitando essa oportunidade da nuvem. E ela rejeitou a ideia, porque o argumento foi de inovação. O argumento, em momento algum, também não passou pelo pessoal da Netflix, né? Que de dizer o seguinte, ó, que não passou pela cabeça dele dizer o seguinte: olha, o teu negócio está com os dias contados, porque daí a proposta seria muito melhor, né? Se ele soubesse, né? Mas é isso. O que está acontecendo? A todo momento, tecnologias exponenciais estão chegando e disruptando completamente o mercado. E eu tenho visto cada coisa e as pessoas estão aqui sem ter a menor ideia do impacto disso no seu negócio. Certo? Então, às vezes acontece uma coisa lá que a pessoa de A nova que chega e faz tal coisa, ninguém percebe o que significa para o modelo de negócio. Por que ninguém percebe? Primeiro, porque não sabe fazer pergunta. Segundo, porque não tem nem tempo de fazer pergunta. Está o dia inteiro de um lado para o outro correndo e não consegue entender. Né? Só que um belo dia a disrupção chega. Um dia tem cliente, no outro não tem mais. Por quê? Porque mudou radicalmente o mundo e as pessoas agora estão num outro hábito. Totalmente diferente aí para utilizar esse tipo de serviço. Então, se nós não entendermos essas forças que movem esse mundo, nós seremos disruptados. Do dia para a noite, parece um palavrão, disrupção, parece que a gente vai ver um estrondo, mas na verdade é muito simples. Quando ela acontece, um dia a pessoa tem cliente, ou a empresa tem cliente, no outro dia não tem mais nada. Entendeu? Então, até essa Blockbuster não conseguiu ver, mesmo que né, o impacto da computação na nuvem, onde foi parar o streaming, né? Até ela não conseguiu ver isso. E até quem foi lá oferecer não conseguiu ver. Só que agora, nas novas escolas de futurismo, e eu também fazendo aí formações até fora aí sobre gestão exponencial de negócios e outras coisas mais, a gente hoje trabalha muito nessa questão de strategic foresights, previsões estratégicas, entendendo cada um dos meus clientes. Eu entendo o que está acontecendo no horizonte e como isso vai impactar o negócio dele de um jeito ou de outro. E olha, eu vou lhe falar uma coisa, professor. O senhor não tem ideia das coisas que já estão acontecendo e já estão começando aos poucos a disruptar negócios gigantescos e, pelo que eu estou percebendo, ninguém tem a menor ideia do que está acontecendo. Muito bom. Luiz, hoje qual ferramenta você falou assim, ó, que você comentou, que você deu uma analisada, falou assim, ó, essa ferramenta me tirou do eixo, Olha, que depende do você problema que lembra? você quer resolver, professor. Depende do problema. Depende do problema. Para isso, você, na verdade, volta a dizer, essa sintaxe, essa forma de pensar, essa fazia sentido, certo? Num outro momento, com todo, volto a dizer, com todo, o senhor, eu também admiro muito o senhor, você é muito inteligente, eu estou sempre aprendendo com o senhor também, viu? Mas essa sintaxe, talvez num outro momento, ela faria sentido. Agora, para ela fazer sentido, você tem que dar o contexto, porque todos esses contextos têm uma disrupção. Então, depende. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais incríveis agora, por exemplo, são os operadores, que nesse exato momento é um funcionário que você tem que assume teu computador e faz a tarefa que você solicitar, entendeu? Então, depende do contexto. A qual contexto que é? Né? No tal, se nós definirmos o contexto, eu posso lhe dizer, porque é muita coisa mesmo. Muito Ó, bom. por exemplo, ó, só para finalizar aqui essa parte. Quanto tempo demorava, né, professor, para a gente gravar uma aula antes, né? Vamos supor assim, ó, dominar um assunto que nós nunca vimos na vida. Dominar um assunto que nós nunca vimos na vida, certo? Depois criar os slides, não tão slides bonitos, slides bem apresentáveis, bem sequenciados, bem claros, na ideia, sintetizar a ideia. Porque algo que eu nunca vi, aprender, e aprender não é para mim, é aprender para ensinar, então tem que dominar. Aí depois fazer os slides e gravar a aula. Eu vou lhe falar, professor, eu tenho uma certa facilidade nisso, eu demorava 100 horas, pegar um assunto que eu nunca vi, compreender, dominar e depois criar slides. Eu também gostava de criar um slide mais bonito, um slide mais com ilustração. Eu gosto como se fosse quase uma peça publicitária cada slide. Eu gosto assim, né? Então, nessa brincadeira, e daí depois gravar a aula, eu demoraria 100 horas. Hoje, eu consigo fazer isso em 1 hora. E daqui, olha que os operadores agora fazem menos tempo ainda. 100 horas em uma, eu faço em 1/100 do tempo uma aula. Porque uma IA, eu tenho a pesquisa, uma IA eu peço para construir os slides, faço a pesquisa, jogo para construir os slides, constrói slides, jogo em outra IA que apresenta os slides e pega o texto e joga no meu avatar que grava no meu lugar. Boa. Sim, 1/100 do tempo. E agora com os operadores, acho que eu vou dar o briefing.
Para ele vai assumir e fazer sozinho sem mim. Olha que loucura isso. Fascinante, né? E só estamos no início, né? Ô Luiz, a Só isso. Carol mandou mensagem lá pelo YouTube e perguntou o seguinte: qual que é a diferença aqui que você falou sobre agentes? Qual que é a diferença dos agentes para robôs? Porque também tem Tá. muita empresa hoje que fala assim: ah, eu tenho meus robôs aqui que de automação, e qual é a diferença entre agentes Olha, e robôs? é assim, ó, na minha visão, o robô também é um agente, certo? Mas a Sim. diferença hoje dos agentes é que os agentes, eles são operadores que trabalham no seu lugar online no computador. E o robô é um agente, mas ele possui uma estrutura física que intervém também. Só que aqui nós estamos falando, por exemplo, pega o ChatGPT. Vamos pegar o próprio operator do Uhum. ChatGPT, né? O ChatGPT, você conversa com ele, pode conversar por voz, né? Pode interagir. Eu estava brincando aqui no sul. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo Então, bem? sim, sim, agora sim, Tá, sim. tá. Deu um negócio na tela aqui. E eu tava brincando aqui, ó. Você pega o chat GPT e faz ele falar com você em áudio, e eu disse assim para ele explicar, eu tava aqui no sul. E daí, quando eu conheço cariocas, outros lugares do Brasil, eu disse: me explica tal coisa, mas eu quero que faça de conta que você é um gaúcho bem gaudério, assim, mas que bate. Uma IA americana falando perfeitamente o sotaque gaúcho, contando uma Oh, anedota para explicar uma coisa que eu pedi para explicar. É um absurdo, entendeu? Só que agora, então, é um chat, eu dialogo com ele, mas agora eu digo assim, ó, por um operator, por exemplo, tem outras agora que são mais acessíveis. Eu digo assim, agora tu faz o seguinte, agora tu pega meu computador, tu lê meus e-mails, tu veja todos os e-mails que realmente tem interesse em proposta e monta a proposta, me manda para mim analisar. Também eu quero que você pegue as minhas redes sociais, que você dá uma olhada, pesquise as melhores notícias sobre inteligência artificial hoje, faça os criativos e poste para mim. Ah, e depois, ainda ao mesmo tempo, depois do escambau, tá? Depois do escambau. Tudo ao mesmo tempo. Ele, isso que é ele tem a incrível. possibilidade de fazer depois, que Isso depois do daí é escambau, depois é ser humano. sensacional. Depois é ser humano. Tudo ao mesmo tempo. Ele pode fazer essa tarefa. Eu tenho uma ali que faz 5 tarefas ao mesmo tempo. Então você pode dizer assim, ó, pesquisa na internet, melhor notícia, faz os posts e joga no Instagram sobre tecnologia. Leia os meus e-mails e faça tal coisa. Reserva para mim um voo para tal lugar. Faça, quer dizer, você entendendo? Faça as compras no mercado, tudo ao mesmo tempo. E daí ela abre diversas abas, cada uma faz uma tarefa. Enquanto eu mesmo estou fazendo outra coisa. Muito bom. Tem uma pergunta aqui: como a inteligência artificial pode influenciar ou impactar um e-commerce? Boa pergunta, hein? Olha, é assim, ó. A primeira questão é que hoje existem inteligências artificiais que assumem boa parte das funções do e-commerce. Tem Uhum. muitas coisas ali, inclusive o proxy, tem agentes, tem algumas IAs, por exemplo, com a proxy, tem agentes prontos que já estão preparados para ajudar você em e-commerce. Alguém criou, nada que você não possa pegar, utilizar, melhorar, criar também ou criar um outro diferente, tá? Mas já tem até algumas coisas prontas ali, até SDRs, né, que são especialistas em negócios, vendas e tudo mais. Então, eu diria que é relacionamento com o cliente, atendimento. Tem outras áreas do e-commerce que ela pode. E até para dizer bem a verdade, essa pergunta, que pena que eu não soube com antecedência a pergunta, Uhum. porque eu poderia verificar quais foram todas as tarefas que a própria Proxy, para demonstrar, deixou pronto um modelo de uso lá para e-commerce, mas ela tem uma IA só para e-commerce, tá? Mas eu, a princípio, olhando por alto, relacionamento com o E agora que cliente, tu comentou, alimentação. Sim, amanhã vai ter um treinamento do Zendesk. Deixa eu até pegar para o pessoal o link aqui. Deixa eu ok. só pegar. Vai ter um treinamento na Zendesk, e o Zendesk é uma das maiores empresas nessa área de atendimento, suporte, e vai ser Aham. sobre o uso da IA no e-commerce. Agora que tu comentou, deixa eu pegar A aqui Proxy a. tem uma, essa semana eu vi, só que eu me aprofundei em outros casos de uso e não Uhum. me aprofundei num agente pronto para e-commerce e todas as tarefas que ele assume. Casualmente, se eu tivesse acesso a essa pergunta antes, eu teria É, trazido para demonstrar o agente. Mas está na Proxy, eu posso mandar o link lá, ele tem pronto. eu vou até passar aqui, ó. Mas não deve ser só relacionamento com o cliente, deve ser uma série de Não, sim, eu alimentações. vi, eu vi, sabe o que é, Luiz? Que o pessoal mais tem usado hoje é IA, que eu trabalho para um cliente que é a maior floricultura da América Latina. São mais de 8.000 pedidos vindo pela internet. E a inteligência artificial lá, o que eles utilizam muito, muito é para analisar dados. Antigamente tinha uma equipe Uhum. de BI que ficava avaliando, não. Lá avalia tudo, tudo, tudo que vocês Tempo real. imaginarem.
e avaliam. Então tá aí, ó, até coloquei aqui no chat, Uhum. gestores. Esse daqui é um evento que vai ter do Zendesk. Zendesk que é o melhor sistema de atendimento ao cliente do mundo, tá? Uma multinacional. É, as grandes empresas utilizam ele e vai falar, né, justamente sobre esse lançamento aí. Quem quiser. Deveria até ganhar uma comissão. A gente podia ter ganhado até uma comissão da Ah, Zendesk, é né? verdade, professor. É. É E verdade. é caro, Agora sabe deixa. quanto custa hoje? US$ 150 por usuário. E aí vem aquilo que você Não, comentou, né? E aquilo que você não. falou. cento Logo, e cinquenta logo, dólares? US$ 150. Aí o que o pessoal faz Eu aqui no consigo colocar Brasil? alguma coisa na tela? Eu tô, Peraí, tô peraí, liberado para consegue. Peraí, colocar na peraí, tela ou peraí. não? Vou liberar agora. Deixa eu só- Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Aqui US$ 20, ó. US$ 20 Ah, e não. tem isso. Não? Boa. Não Vamos lá. precisa. Não Vamos lá. precisa, Não, tá, professor. tá. Mas Pode, depois pode eu deixar, mando para pode você. deixar, pode deixar. Pode colocar agora. É? Pode Deixa eu colocar abrir aqui. aqui. É Então, porque eu eram sei cento e que. cinquenta dólares aquele de master de supervisor, que é aí que o pessoal faz, vai criando uma conta só que vai cuidando da empresa inteira. Mas é aquilo que você falou, uma Sim. frase, ó. Olha essa frase aqui. A abundância gera acesso e o acesso diminui os custos. Começou Isso. com o ChatGPT, começou com todos, né? Então aqui dentro dessa aqui, ó, da proxy tem. Eu não fui a fundo para ver, mas seguramente pode assumir diversas áreas ali da gestão do e-commerce. Foi o Prox que você fez uma aula de tutorial na MBA? Que você mostrou, Não, mandou para nós? isso aqui Foi uma acabou de outra, chegar. né? Os Ah, operadores, ó, só para o senhor ter boa. uma ideia, ó, os operadores chegaram depois. Aliás, eu tentei usar no passado um operador, primeiro que chegou, o primeiro operador chamava, como é que era o nome? Agora é o Please, era o Multion. O primeiro Uhum. operador chamava-se Multion, agora mudou para Please, mas agora não está pronto ainda. Então aqui, ó, aqui se vocês pegarem, ó, eu vou traduzir aqui para vocês. Tem prontos, essa aqui dá para testar gratuitamente e custa US$ 20, tá? E tem para e-commerce, quer ver? Ó, vendas. Deixa eu ver. Ah, com certeza tem. Eu Olha vi aqui só, dentro, tá pronto, análise de tá? Só que vocês podem concorrência. alterar. Deixa eu ver se é isso. Agente, análise, concorrentes, informações. Essa aqui custa US$ 20 e é ilimitada, tá? Deixa eu Que só ver onde é que top. tá do e-commerce. Eu vi aqui dentro. Faz tudo, faz tudo. Você só pede, ela faz. Eu achei bom de preço também, né? É uma que eu vi essa Pastor, eu não estou semana achando, professor, também, mas que eu tenho vai que. nos ajudar muito, é o Manus, tá? Tá Manus, uma funcionando, nova. manos? Tá Então, funcionando porque eu eu tentei só um monte de vezes fazer funcionar ele. não, o que eu vi foi eu só não tive ainda acesso, né? Porque tá esperando liberar, Eu mas vou eu tive mandar para ideia que vocês funciona. a explicação do Manos, eu traduzi. Eu peguei o Manos e eu Perfeito. traduzi. Mas isso aqui é o Bom. seguinte, ó, esse aqui é tipo Manos, e tipo Aham. o operator da OpenAI, e tem outras, tá? Que estão no mercado. Isso aqui vai ser, é o ano que vai explodir isso aqui, os operadores. Esse aqui é o ano, tá? Que vai explodir os operadores. Por isso que eu falo. Se nós pensarmos, vou estudar a tecnologia, qual é a melhor tecnologia para usar ali, eu estou pensando da maneira errada, eu estou simplesmente aprendendo alguma coisa que vai ficar obsoleto logo daqui a pouco, entendeu? Então, por isso que o foco tem que ser na experiência do cliente, na resolução de problemas, saber onde é que eu quero chegar, nos objetivos do resultado, para depois eleger a tecnologia que está funcionando agora, melhor. E logo na sequência, sempre verificando o que mais tem depois. Ó, eu não sei se aqui é ideias. E aí Eu sei que aproveita, tem Luiz, uma que gestão aqui. você Eu sei que tem. na Não estou faculdade. localizando, professor. Não, não, Na desculpa, não tinha faculdade preparado. na faculdade você já tinha uma das aulas você já tinha apresentado. Mostra a sua barra que você tem todas as IAs aí legais. Ah, sim. É, boa. Na Não, e faculdade eu você já tirei tinha algumas gravado porque uma não cabe aula. tudo, não cabe tudo. Mas eu botei as melhores. Eu sempre coloco na ordem que eu acho melhor. Ó. Boa, Primeiro, boa. eu, sinceramente falando, posso falar uma coisa? Eu estou pagando o chat GPT e, a princípio, se não chegar o operator a US$ 20 ou não chegar a AGI, eu vou parar de pagar. Porque Uhum. eu vou lhe dizer, o Grok é melhor em termos de Você chat. sabe que Por eu tô mais que curtindo muito o Grok. o Grok é Grok melhor, é bom, tá? muito bom E mesmo. quem é que não tá. Ou agora também o Grok tem Deep Research de graça, né? O Grok tem Deep Research de graça. Acabou de chegar também, acabou, é todo dia, né? Ó, pensamento profundo é muito bom isso aqui, né? A do OpenAI é US$ 200, tá? Só que eu vou lhe falar outra coisa, ó. O Gemini acabou de liberar de graça o Deep Research também. E tá bom também, tá? O Gemini.
Quer ver? Não sei se aparece aqui. Tá ali já. Já Tá tá mais lá. para baixo, tá mais para baixo, que acho Tá que não vai aqui aparecer. embaixo, lá. Deep É, Search. então ele tem agora e é bom, tá? É bom, Bom. tá? E esse aqui também é de graça, não, não é o Find, é o Perplexity. Eu estou colocando na ordem de importância para minhas IAs, mas eu Uhum. falo bem a verdade, ó, eu não vou fazer isso aqui porque eu estou pagando. Mas se eu não tivesse pagando, eu iria já botar o Grok por primeiro e o ChatGPT para trás. Boa Hoje, saber isso daí. Olha que legal, hoje, gente. tá? A ordem de melhor, tá? E olha que eu tirei algumas aqui que não cabem mais, tá? Tem mais algumas aqui que não cabem mais. Tem mais algumas aqui que não cabem. Mas é essa aqui são as que eu mais uso. Tá? E eu, sinceramente falando, para mim o Grok está incrível. Tá? Essa aqui é da Alibaba. Essa aqui é o DeepSeek, famoso lá chinês também. Esse aqui tem todo o banco de dados do Google. Essa aqui é da Meta também, é boa também, né? Esse é o Cloud. O Cloud tem sido se destacado muito na questão de programação. Uhum. Esse Grok aqui é a resposta ultra rápida, mas na verdade é a mesma lhama da Meta, até dá para substituir. Né? Esse aqui, a Maritalk, é uma IA brasileira, é um tipo um chat GPT brasileiro, que é muito bom também. Aí tem o Perplexity e o Find, que eles trazem muita referência, mas agora todos eles trazem referências. Agora tem um bom aí, ó. Aproveita, faz um merchanzinho aí, ó, sobre o Brasil Exponencial para a gente terminar a nossa aula. Ficou muito Ah, bom isso aí. sim. Aproveita e faz ali uma. Não, mas eu viu, Carlos, eu posso mandar depois para o professor aqui com o maior prazer. Eu mando para ele, pode mandar para vocês. Vocês podem pedir o que quiser, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Pessoal, já vou fazer o merchan. Assim, ó, eu tenho a comunidade. Se vocês quiserem participar, chama-se Brasil Exponencial, tá? Nós temos uma comunidade e o foco é gratuito para participar. O foco é inovação, crescimento, né? E também nós temos lá para quem precisa um atendimento, daí esse valor daí é pago, mas o restante é tudo gratuito para vocês participarem da comunidade Brasil Exponencial. E hoje, todos os meus sites estão com esse objetivo aqui, ó, de ser um especialista em aceleração de negócios, tá? Então, se alguém precisar de alguma coisa também, vou mandar, é o supercoach.com.br. E vocês vão também no Supercoach aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo para participar da comunidade, tá? Então, se alguém precisar de alguma coisa, estou à disposição. Mas o objetivo hoje o papel do Brasil Exponencial é principalmente gerar consciência nas pessoas, professor. Porque entenda isso, sabe? Nós brasileiros, nós temos que ajudar as pessoas a entenderem as implicações da inteligência artificial nos seus negócios. Caso contrário, quando vê China, Estados Unidos e outros países vêm aqui e tomam conta. Ou seja, só eles que veem as oportunidades e implementam, porque o brasileiro não está olhando para o lugar certo. Claro que isso não é 100% assim, certo? É só para... Mas nós precisamos entender os impactos e, principalmente, os cenários prospectivos. O que está, professor, assim, ó, o que está acontecendo no horizonte e que vai impactar cadeias de produção. Por exemplo, vamos citar dois aqui, ó, eu podia citar uns quantos. Já lançaram diversas fontes de energia, praticamente com custo lá embaixo. A energia elétrica vai cair lá embaixo. Já tem uma bateria infinita. Botei no meu Instagram 2 anos atrás, é um dos posts que menos viram, né, sobre a bateria com carga infinita. Mas é uma pergunta que as pessoas não entendem. Por exemplo, se chegasse uma bateria que tem carga infinita, que você carrega uma vez, ela dura 50 anos a carga. 50 anos a carga. Uma pergunta de exercício aqui. Quais seriam os setores impactados com ela? Vamos fazer um exercício rápido? Eu poderia falar também das carnes feitas por bioreator, né? Que também, mas vamos, só para nós nos estendermos, vamos pegar, por exemplo, só uma bateria. O senhor já viu que aqui no Brasil, em diversos lugares do mundo, eles não matam mais os animais. Eles têm já diversas fábricas que você pega uma célula de qualquer animal, até de um animal em extinção, uma única célula, e gera toneladas de comida, né? Cada vez mais rápido, com menos custo de água, menos custo e muito menos tempo também de gerar essa tonelada de comida. Mas eu não vou falar dessa cadeia, vamos falar só da bateria para finalizar aqui. Quais as implicações? O que mudaria no mundo se nós tivéssemos baterias infinitas? Ah, O que vocês acham? só a questão do veículo já seria incrível, né? Diz que até a BYD aqui no Brasil tá preparando baterias para carregar de Sim. 15 a 1 hora. Não, não, acho que é 5 minutos agora nova. É, Acabou de chegar uma é notícia de 5 minutos, por parece. conta Parece de que é que isso que ela eu viu vi. que aqui no Brasil nós temos esse problema. As pessoas que têm dinheiro para comprar o carro moram em apartamento, só que os prédios são antigos, não tem como É, carregar. Então, de fato, muda tudo, né? Muda o jogo. É aquilo que tu falou. professor. É aquele detalhe, sai do tijolão, né? E começa É, a ficar portátil. Aí, ó,
Só para finalizar, existem muitas tecnologias que estão mudando o mundo agora, ok? Muitas. Mas os carros não é nada do impacto dessa tecnologia. É só um. Eu vou lhe dizer o que mudaria. Todo o petróleo mudaria, a indústria do petróleo mudaria, a indústria de energia elétrica das residências e a indústria de transportes de todos os tipos, incluindo o aéreo. Qual é que é o grande problema do drone Verdade. tripulado? Qual é que é o grande problema do drone tripulado? Não é o fato de que a bateria é pesada e até hoje a autonomia não passa de 15 minutos. Quem sabe dos melhores do mundo, 20 minutos de autonomia? E se porventura a carga durasse 50 anos? Alguém precisaria comprar, talvez, jatos, aviões, viajar de avião, se pode simplesmente se deslocar para qualquer lugar com seu drone tripulado? Né? Quer dizer, ou seja, eu estou falando só de alguns. Uma coisa como essa, uma simples invenção como essa, vai impactar tudo, toda a indústria de energia elétrica, toda a indústria de petróleo, toda a indústria de viagens, a indústria de transportes terrestres, aéreos, só para começar. Então, às vezes nós não percebemos. Eu postei, sabe? Eu dou risada assim, professor. Às vezes eu posto um robozinho lá, tem um monte de visualização. Aí eu posto uma coisa que vai mudar radicalmente o mundo. Ninguém se interessa. Eu postei sobre, sabe? E outras coisas incríveis que eu postei lá mostrando. Ninguém percebeu o tamanho do impacto que isso vai gerar nos mais diversos segmentos. É por isso que eu tenho falado que só para finalizar isso, né? Que muitos empresários são totalmente ingênuos. Eles desenham um plano de ação, tipo assim, ó, eu amadureci, eu tenho uma visão de negócio, eu já estou com bastante visão do meu mercado e eu vou desenhar um plano de ação. O problema é que, na maioria das vezes, por total desconhecimento do que está acontecendo no horizonte, as implicações das tecnologias que estão chegando e mudando o horizonte, ele vai desenhar um plano de ação, um planejamento estratégico de maneira tão ingênua que só vai acontecer na cabeça dele. Porque daqui uns meses ou um ano, ele vai dizer assim: puxa, mas era tão legal a minha ideia, eu tinha uns planos tão Uhum. bons, só que apareceu essa tecnologia, acabou com o meu mercado. Isso é ingenuidade. Agora, se nós usamos aí todas as ferramentas de pesquisa de futuros, planejamento estratégico, chama-se estratégico foresight, previsões estratégicas. Se nós usamos as ferramentas que nós temos, né, e esses desdobramentos que nós podemos entender do que vai acontecer no futuro, nós podemos ser muito mais assertivos em desenvolver qualquer tipo de ação, entendendo o que vai acontecer no mercado, no meu mercado, e aproveitar as oportunidades e não ser ingênuo. Isso para aqueles poucos que têm planejamento estratégico, não para a maioria que não tem a menor ideia nem do que está fazendo, só passa apagando incêndio, né, professor? Muito bom, Luiz. Mais uma vez foi um grande privilégio estar contigo aqui. Prazer é meu, professor. Tivemos uma aula. É um privilégio estar com vocês. Luiz, quero convidar você para uma outras, porque foi muito bom o bate-papo, Com o maior prazer, com o maior prazer. muito bom mesmo. Aprendi mais. E é isso aí, gestores. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Estão até o pessoal elogiando aqui. A Muito obrigado, Angélica até falou Angélica, assim: muito ó, obrigado. realmente incrível. É isso. Marisa, obrigado. Laila, dando parabéns para nós. Gratidão. E até mais, tá, gestores? Toda semana no meu canal eu faço as Obrigado. aulas gratuitas e uma vez por mês nós fazemos essa aula para os alunos de pós-graduação. Valeu, Carlos. Obrigado. Até mais. Obrigado. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.